Mano, o cara era tão forte que decidiu reencarnar como um aldeão comum para ser derrotado. E aí pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de recap aqui no canal. E só passando para agradecer todo mundo pelos últimos vídeos, que cara, eles foram muito bem. E já aproveitando, se você é novo por aqui, já considera se inscrever e ajuda esse carinha a bater os 4.000 inscritos. Então é isso, bora pro recap. A história se inicia com o Rei Demônio Varvatos extremamente infeliz com a sua vida, pois depois de ficar tão forte, ele simplesmente não consegue mais ser derrotado. Ao mesmo tempo que todas as pessoas só olham para ele com medo. Cansado disso, ele decide reencarnar como um aldeão comum para tentar uma vida diferente, e é o que acontece. O antes-Lorde Demônio Varvatos agora é apenas um aldeão comum de nome Ard Meteor e filhos de pais normais. De qualquer forma, ele foi muito prestigiado, pois recebeu muito poder e também tem todas as suas lembranças de quando era o Rei Demônio, o que atrapalharia bastante a sua vida como criança. Agora reencarnado, seu primeiro objetivo era fazer amizades, porém com os discursos estranhos que ele dava, todo mundo só conseguia correr dele, o que fazia ele não entender o porquê todo mundo o rejeitava. Meio para baixo, ele se encontra com o Lord Hyde, que o pergunta o porquê dele estar triste. O protagonista fala que só queria fazer amizades, porém ele não consegue. O Lord diz para ele ser gentil e respeitoso, e assim alguém vai se tornar amigo dele naturalmente. Porém antes dele terminar, o Ard só sai correndo para testar o que ele tinha aprendido, porém ainda assim ele continuou sendo rejeitado. Enquanto ele estava na floresta descontando a sua raiva em monstros, ele escuta o grito de uma garota e voa em direção dela. Chegando lá, ele a vê com o lobo, onde ela usa uma magia e o mata. Depois disso, ele tenta se aproximar e elogiá-la, porém acaba se atrapalhando todo e no fim parece estar desesperado pedindo para ela ser sua amiga. Porém, ela fala que é impossível e começa a chorar, dizendo que ele nunca ia entender ela, e sai correndo. Voltando para casa, ele vê o Lord Hyde abraçado com aquela menina e descobre que na verdade ela era filha dele, e ele era muito amigo dos pais do Ard. Depois disso, ele tenta de todas as formas se tornar amigo dela. A propósito, o nome dela é Irena. Porém, um dia, quando ela estava na floresta e mais uma vez derrotando monstros, o protagonista vai lá e começa a tentar se aproximar. Porém, ela corre ainda mais para dentro da floresta e ele desiste. Voltando para a vila, todo mundo começa a ser atacado por goblins. E é aí que o Lord Hyde diz pro pai de Ard que a Irena ainda tá na floresta desde a tarde. Nessa hora, o Prota entende que ele tem culpa nisso e que por culpa dele ela correu ainda mais para a floresta. Começando a voar, ele sai rapidamente em direção da Irena. E lá vemos que a Irena está cercada por goblins e também aparentemente ela já desistiu de viver. Quando é atacada, ainda assim ela pede ajuda e o Ard aparece e derrota todos os goblins que estavam lá. A Irena o questiona do porquê ele salvou ela e disse que ela não é alguém que ele ia querer se tornar amigo. Porém, depois disso tudo, ele promete que nunca vai deixá-la e que serão para sempre amigos. E assim a amizade deles tem início. 15 anos depois, vemos Irena e Ard já crescidos, onde ela o chama para a academia de magia. Cortando para lá, Irena e o Ard vão falar com o diretor da escola, que logo os conhecem, pois todo mundo falava do que eles tinham feito com os goblins lá na floresta. O diretor fala para eles que eles não precisam nem sequer fazer o exame de admissão, porém o Ard insiste em fazer e resolve se preparar muito para ele. Porém, no dia do resultado, o protagonista fica assustado, pois que a sua nota tinha sido 0 e a de Irena tinha sido muito boa. O diretor vem o elogiar, pois suas respostas tinham sido muito avançadas para o teste e chega até o considerar o verdadeiro gênio. Dentro da academia, todas as pessoas queriam ser amigos do Ard e da Irena, e no meio dessa multidão, uma sucubo estava sendo perturbada por um cara chamado Spencer, que era bem famoso na escola. A Irena interfere ele, e ele acaba chamando o Ard para lutar, e ele aceita. Porém, nesse momento, o protagonista vê a professora Olivia, que era o seu braço direito na época em que ele era o Lorde Demônio, e fica com medo dela suspeitar que ali era o Varvatos reencarnado. E depois de agir estranho com a Olivia, ela permite o duelo entre os dois. Na luta, o Ard fica decepcionado com o Spencer, pois seus ataques são muito fracos. Ele ainda usa o nome de feitiços realmente fortes em feitiços básicos. Então o Ard mostra a ele um verdadeiro feitiço, fazendo o Spencer desistir na hora. Com isso, todo mundo fica de boca aberta com ele. Claro que a Olivia fica ainda mais desconfiada. Ela disse que o viu usando 2 feitiços ao mesmo tempo, que para aquela época já era uma habilidade perdida, e desconfia ainda mais dele. Depois disso, durante uma atividade, ela pede para todos formarem grupos e irem a uma masmorra. Eles convidam a Gimme, que era aquela sucubo que eles tinham defendido anteriormente. Ao irem para a masmorra, os alunos se assustam com as dificuldades que os lobos têm, e no caminho, o Ard e Irena derrotam eles sem nenhum problema. Porém, a Gimme, nesse tempo, começa a se sentir inútil. É aí que o Prota resolve ensinar ela alguns feitiços, mas ela fracassa em todos. Porém, o Ard resolve ensinar uma técnica que ele mesmo criou, deixando ela sem acreditar, e até mesmo a Gimme conseguiu derrotar um lobo dessa vez. Ela fica tão feliz que abraça o Ard, e a Irena, como se tivesse com ciúmes, também o abraça. Mas é nesse momento que eles acabam caindo em um buraco para dentro da sala do monstro mais forte da masmorra. Porém, o Ard o mata com facilidade, e deixa o último golpe para Gimme. Mesmo
Mesmo hesitando, ela cria coragem e dá o golpe final. Quando sobe, eles levam o chifre da fera, e a galera fica aqui embasbacada, e as garotas aqui quase falam sobre a técnica do Ard pra Olivia, e ele treme na base. Os caras zoam a Gimme de novo, porém agora ela dá uma surra nele junto com a Irena. Um tempo depois, na sala do diretor, o Ard é chamado para participar de um evento onde a rainha vai estar, para poder impressioná-la. Porém, ele recusa. O diretor diz que é para pedir a ela a possibilidade de aumentar a verba da escola, e depois de ser confrontado pela Olivia, ele diz que vai pensar no caso. No corredor, Gimme chama o protagonista para um encontro, e mesmo sem ele querer, no final ele aceita. Depois disso, Irene escuta tudo e já bate logo o modo ciumenta. Ela diz que também vai no encontro e pergunta se não tem nenhum problema. E é nessa hora que a Gimme já manda que queria que o Prota tivesse um harém. Sim, é isso mesmo. A Irena não sabe o que isso significa, mas quando a Gimme explica pra ela, ela diz que nunca iria permitir aquilo. A hora do encontro chega, onde o Ard elogia as duas, e eles vão assistir uma história sobre o rei demônio Varvatos. E sim, basicamente era a vida do Ard antigamente. E ele fica com muita raiva, pois nada ali tinha a ver com a realidade. E depois das duas começarem a brigar por ele, eles escutam um grupo de caras suspeitos falando sobre um ataque à rainha e resolvem segui-los. E não demorou para perceberes que na verdade eles estavam em uma armadilha. No entanto, o Ard não fica com medo deles e os confronta. Porém, o líder desse grupo coloca fogo no protagonista, que assusta as meninas. Mas como o cara é overpower, não aconteceu nada com ele. E ele ainda manda uma magia que destrói todo mundo e deixa apenas um cara sobrando. E esse cara logo mostra sua verdadeira cara, onde vimos que na real ele é um demônio. Depois de sair voando em direção da cidade, o Ard o persegue. Ao chegar lá, ele tenta pegar uma criança como refém, e o caos logo começa. Então Ard, para tentar acalmar todo mundo, fala que vai proteger todos, e diz que o demônio já está praticamente morto. Nesse momento ele diz que está com a refém, mas na real era apenas um feitiço de ilusão do protagonista, que logo em seguida o derrota. Todo mundo começa a idolatrar ele, e os boatos se espalham tanto que eles marcam a reunião com a rainha, onde ao chegar lá, a Irena cumprimenta de forma diferente, e todos ficam com raiva. Mas a rainha diz que ela pode, já que elas são amigas desde antigamente. O Ard não sabe muito bem o que falar nessa hora, e do nada a rainha pede para ele virar marido dela e a engravidar, pois é. E mesmo com tudo isso, ela fala que vai dar a classe Pentágono para ele. A Irena fica pistola, e o Ard diz que não quer nada disso, o que ele quer é apenas a verba para a escola. Ela aceita, mas ele teria que participar da guarda dela, e a Irena ganharia o rank Pentágono, e até mesmo a Gimme viraria rank Triângulo. Longe da cidade, um grupo parecido com aquele fala que não vai falhar dessa vez, e iria atrás de Ard. De novo na escola, o protagonista está recebendo declarações de amor uma vez por dia, o que está enfurecendo muito a Irena. Chegando à noite, enquanto o protagonista está de boa, ele recebe uma visita meio esquisita da Gimme, com uma roupa um tanto quanto provocativa para ele. Quando o Ard se deu conta, a Gimme já estava em cima dele, e nesse momento, no quarto da Irena, ela estava se sentindo muito mal por estar atrapalhando o protagonista com outras mulheres, então ela resolve ir no quarto dele. É aí que ela vê a Gimme em cima dele, logo ela fica muito pistola e começa a discutir com ela. Depois de tanto barulho, finalmente o Ard fica com raiva da situação. Basicamente, as duas queriam duelar por ele, pois é, mas ele disse que nunca ia provar isso. É então que nesse momento uma professora chamada Jéssica invade o quarto dizendo que escutou tudo, e ela diz que o diretor quer dar ao Ard o cargo de professor, pois o nome de aluno já não era mais adequado para ele, e diz que se elas vencerem um torneio, dizendo que foi ensinada por ele, com certeza ele iria se tornar. Mesmo o protagonista não aceitando a ideia, as meninas aceitam. Chegando no dia do torneio, vemos que os pais de Ard e de Irena estão lá para vê-los, e depois de uma luta, finalmente chega a vez de Irena, onde ela usa a técnica que o Ard ensinou para ela. O prota parecia estar torcendo para ao menos ela não se machucar tanto, e o mesmo aconteceu para Gimme. As duas continuaram vencendo até chegarem na final, onde iriam duelar entre si para saber com quem ia ficar com o protagonista. Quando chega a hora de lutarem, aquele grupo que já tinha encontrado o Ard antes aparece no meio da competição. Os demônios começam a destruir tudo. A professora Jéssica acaba separando todo mundo. Ela diz que vai cuidar da Irene e da Gimme, enquanto a Olivia e o protagonista iam para outro lugar. E enquanto lutavam com os demônios, Irene e a Gimme enfrentam o que parece um golem de diamante. É nesse momento que o pai da Irene aparece e o derrota. Porém, nesse momento, a professora Jéssica fere o Lord Alhide e revela na verdade ser o rei dragão insano. Ele diz que vai capturar a Irena. Para proteger a Gimme, ela ameaça ir de arrasta para cima por conta própria, fazendo com que só ela seja capturada e não ferisse ninguém. Na enfermaria, felizmente, o Lord Hyde estava bem. Ele diz pra Ard que a Irena foi sequestrada pelo rei dragão Elzard. O diretor fica se perguntando o que algo tão forte como ele queria com a Irena. Porém, Ard logo os interrompe e diz que vai salvá-la. O Lord Alhide diz que vai entregar alguma coisa pro protagonista. No caso, algo como um tesouro. Depois de entregar o prota, o pai do Ard pergunta a ele se ele não vai contar a verdade sobre quem é a família dele de verdade. Porém, ele disse que se fizesse isso, a Irena talvez perderia o único amigo que ela teve em todo esse tempo. Indo pro local onde a Irena
despertar, vemos que ela está sonhando exatamente no fato de estar contando a verdade para o protagonista. E no sonho, o protagonista, quando descobre a verdade, ele a abandona. Quando ela acorda, ela percebe que está presa no covil do dragão Elzed e que vai ser dada para um monstro que foi feito com carne de deuses para ser sacrificada. Irena diz que Ard vai vir salvá-la e Elzed fala sobre o que ele iria pensar se descobrisse o segredo dela e disse que provavelmente ele iria odiá-la. Ela fica triste e quando estava quase sendo devorado, o Ard aparece e mata o monstro instantaneamente. Depois de resgatá-la, Elzed fala do porquê ele está abraçado com esse monstro, já que o nome dela era falso e na verdade ela era da realeza e tinha sangue dos deuses do mal. Nesse momento, cortamos pro Lord Orohide falando que na cultura moderna, toda religião é baseada no Lorde Demônio. Sendo assim, os deuses do mal seriam inimigos do reino. Mesmo sabendo de tudo isso, Ard fala que na verdade isso não importa e que Irena é alguém que ele admira mais do que tudo. E mesmo se ela fosse o deus maligno, ainda assim ela seria digna de amor. Depois disso, ele e Elzed começam uma luta. E depois de ser arremessada para longe, Elzed finalmente mostra sua verdadeira forma e lança um ataque feroz no protagonista. E finalmente vemos eles usar o seu poder de verdade. Ele rebate aquele ataque e vai para cima dela, onde lança um poder muito forte. Porém, Elzed acaba desviando. Ao mesmo tempo, ela entende que a Irena é forte, mas o poder de Arne já beira a insanidade e ele precisa ser destruído. Nesse momento, o protagonista ativa sua fase 2 e basicamente assume sua forma de Rei Demônio, onde juntos eles lançam um ataque estrondoso. Porém, o de Ard é mais forte e Elzed, mesmo sem acreditar, estava sendo derrotado. Ao voltar para Irena, Ard pede para eles continuarem sendo amigos e ela parece agir estranho depois de ver tudo aquilo. Porém, ela entende que ela precisa ficar mais forte para poder lutar ao lado dele para sempre. Bom, pessoal, isso aqui foi a parte 1 de The Great Cheese Lord is Reborn a Typical Nobody. Caraca, bicho, que nome grande. Então, se você gostou, coloca aí nos comentários se você quer a parte 2 que eu trago aqui no canal. Claro, se você chegou até aqui, provavelmente você gostou do vídeo. Então, mano, considera se inscrever porque me ajuda muito. A gente tá quase chegando a 4.000 inscritos. E eu também tô fazendo live todo dia lá na Twitch de MMOs RPGs, mano. Sim, vulgo Kirito Gameplays, Rank E ao Rank SS+, exatamente. E é isso, muito obrigado a todo mundo e falou!